O Brasil produz milhares de toneladas de resíduo todos os anos. Mas talvez o verdadeiro desafio não esteja apenas no volume, e sim na velocidade da transformação que começou a atingir o setor ambiental brasileiro. Porque resíduos deixaram de ser apenas uma questão operacional. Porque hoje eles impactam cidades, infraestrutura, indústria, saúde pública, clima, energia, competitividade e desenvolvimento econômico. Enquanto algumas organizações ainda enxergam resíduos como custo, outras já começaram a entender. A gestão ambiental será uma das agendas mais estratégicas da próxima década. Uma transformação que exigirá novas tecnologias, novas competências, novos modelos de operação e uma nova visão sobre sustentabilidade e desenvolvimento. Estamos entrando em uma era onde dados, rastreabilidade, economia circular, infraestrutura ambiental e inteligência operacional passa a definir o futuro das organizações e das cidades. E talvez a pergunta mais importante agora seja: quem estará preparado para liderar essa transformação? Nos próximos dias, vamos discutir os desafios, as tecnologias, as operações, as oportunidades e os profissionais que já começaram a construir o futuro da gestão ambiental brasileira. Seja bem-vindo ao 3º Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos. Olá, sejam muito bem-vindos ao 3º dia do 3º Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos. A gestão de resíduos sólidos urbanos está diretamente ligada à qualidade de vida, à saúde pública e ao desenvolvimento das cidades. Todos os dias, milhões de brasileiros dependem de sistemas eficientes de coleta, limpeza urbana e destinação adequada para que as cidades funcionem. Mais do que um desafio operacional, essa é uma agenda estratégica para o futuro do país. E para iniciar essa discussão, vamos conhecer uma experiência que inspira gestores e profissionais de todo o Brasil. O documentário A Cidade Mais Limpa do Brasil, uma produção do portal Sustentabilidade. Você sabe o que acontece com o lixo que sai da sua casa? O que é feito com ele? Para onde ele vai? O impacto que isso gera para a sociedade, para a economia e para você? Hoje você vai conhecer uma cidade modelo que virou referência no gerenciamento de resíduos no Brasil. Bem-vindo a Curitiba! A população de Curitiba, ela é muito crítica e ela nos cobra bastante. Então, eu digo que nós temos em cada cidadão curitibano um fiscal da limpeza urbana. Isso para nós é bom, porque o município não consegue estar atento em todos os lugares, a olhar todas as vias da cidade. E quando o cidadão nos liga ou aciona um 56 dizendo que em tal lugar precisa ser melhorado, de imediato a gente se dirige para fazer uma avaliação e adotar as medidas cabíveis. Historicamente, Curitiba foi uma das primeiras cidades a implementar a questão da separação do lixo reciclável, né? Então isso vem de casa, a gente traz desde criança, né? A criança cobra o pai que faz com que faça a separação correta. Além disso, dentro do contrato, a fiscalização é muito forte da prefeitura também, né? E isso é um valor tanto para a prefeitura, quanto para o munícipe, quanto para a companhia. Então é um tripé, digamos assim, né? Então, desde o gerador, desde o cliente, que é a prefeitura, e nós que somos contratados, isso é um valor para a gente. O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, ele tem a sua particularidade, ele não é como qualquer outro gerenciamento de resíduos. Dentro de uma casa, por exemplo, você tem inúmeros tipos de resíduos sendo gerados, como, por exemplo, medicamentos, agulhas, né, para quem faz uso de medicação contínua, você tem recicláveis, você tem o lixo orgânico. Imagina lá só quantas cascas de vegetais, quantas sobras de
que acaba não acontecendo numa cozinha, né? Então, todos esses resíduos, eles recebem um tipo de armazenamento, um tipo de transporte, um tipo de tecnologia de destinação final correspondente à sua característica. Esse processo ele vai depender muito do tipo de resíduo que a gente está falando. Mas vamos usar como exemplo o lixo comum, que todo lar, toda casa gera esse tipo de resíduo. Então a senhora vai lá colocar o seu resíduo para fora da casa dela e ela acha que o problema ali acabou, né? Na verdade, ele é só o começo, realmente. Vem um coletor, ele faz essa coleta desse resíduo. Esse transporte, normalmente, ele é direcionado para uma unidade de tratamento, né? No caso do lixo comum, a maioria dos municípios acabam realmente indo para aterro sanitário e é onde ele recebe essa disposição final adequada. Mas cada resíduo vai receber um tratamento conforme a sua característica e periculosidade. A Estre é uma empresa de soluções ambientais, fundada em 1999. De lá para cá veio aumentando seu escopo na área ambiental e hoje ela trabalha na cadeia completa do resíduo, que é desde o gerenciamento dentro da indústria, coleta do resíduo, transporte, tratamento, valorização e destinação final em aterro sanitário. Então, além dessa cadeia do resíduo, tem a questão também da limpeza pública, né, de serviços para as prefeituras, como a gente faz aqui em Curitiba, que é coleta do resíduo domiciliar, coleta do resíduo da coleta seletiva, varrição mecanizada e limpeza especial, que é basicamente poda. Você sabe para onde vai o lixo quando sai da tua casa? Não. Não sei te dizer. Eu sei que eu separo. Você separa o seu Separo o lixo que não é lixo, bem certinho. Lá no meu condomínio tem tudo separadinho, mas para onde vai realmente não sei. Não, mas eu estou consciente que aqui em Curitiba a coisa é bem organizada, né? Tem as especificações nas lixeiras, né? O munícipe gera todo o seu resíduo, coloca ele para fora, os meninos chegam, realizam toda essa coleta, existe um roteiro a se fazer. Assim que a rota finaliza ou o caminhão encheu, o caminhão ele é direcionado à Fazenda Rio Grande, que nós temos um aterro. Lá a gente faz todo o tratamento desse resíduo que é colocado lá na ponta pelo munícipe. Então tem todo esse projeto que é realizado. A coleta pelos meninos, encheu o caminhão vai até a Fazenda Rio Grande do nosso aterro e lá a gente faz esse tratamento. O aterro sanitário, ele possui toda a engenharia e tecnologia necessária que o diferencia de um aterro controlado de um lixão. Então toda a base é impermeabilizada, existe a drenagem de chorume, a drenagem de gás, a cobertura diária do resíduo, né? Os subprodutos aí da decomposição do resíduo, que é o gás e o chorume, eles têm seu tratamento adequado. O gás segue para uma central de energia, onde a gente valoriza, né, gera energia elétrica a partir desse gás. O chorume segue para uma estação de tratamento, possui tecnologia de sistema biológico, físico-químico e ultrafiltração. Esse chorume ele entra nos padrões necessários para a gente descartar no rio e até para a água de reuso. E uma unidade de biorremediação, né, que a gente trata solo contaminado com hidrocarboneto. Então, por exemplo, vazamento de tanque de combustível em posto de gasolina, né, que seria diesel, óleo, gasolina, etc. A estação ela contempla algumas etapas. A primeira etapa que a gente tem, o que a gente chama de preliminar, que é um processo de separação física, onde as partículas maiores elas são retidas em peneiras rotativas e depois dessa etapa a gente entra para o sistema biológico, onde a gente conta com 3 lagoas, onde ela nitrifica, denitrifica. Depois a terceira etapa é um sistema físico-químico, que ele é muito semelhante ao sistema físico-químico convencional, onde se adiciona cal, um sal coagulante, e depois a gente tem uma etapa posterior que é a filtração sobre carvão ativado. Depois de todas essas etapas a gente já tem um efluente com uma qualidade muito satisfatória
e que ela vai ser descartada no corpo receptor, que no nosso caso é o Rio Iguaçu. As nossas análises em si, a gente faz análises que a gente usa kit, predominantemente kit. Então a gente tem nitrogênio, o amoniacal, que é o principal parâmetro que a gente utiliza, que é o que a gente mais precisa monitorar, DQO, o nitrito e o nitrato, que também são partes do grupo de nitrogênio. A gente também consegue fazer a parte de sólidos, né? pH, temperatura e hoje a umidade, quando o aterro geralmente do lodo. O resto é terceirizado. O nosso processo ele dá em torno de 98% de eficiência em amônia e DQO, que são os principais parâmetros. Tem parâmetros que ele dá 100% de eficiência porque não aparece. Que é a unidade de biometano, unidade de geração de energia. O motor aqui são motores a gás, motor especificamente foi fabricado, projetado para gás, para rodar biometano, rodar pobre. O biometano é bem mais pobre do que o GNV. Então, 7 motores hoje na planta. Os 7 motores hoje na planta geram 9,8 mega de energia, que seria o suficiente para alimentar 180 mil habitantes hoje. A unidade roda 24 horas por dia. A energia hoje é gerada, os motores geram, o gerador gera, vai para um transformador que joga na rede, que joga na subestação da Copel. A energia hoje é toda vendida, 100% vendida, para o mercado externo, para grandes consumidores que compram no Mercado Livre. A nossa coleta seletiva começou em 1989, 13 de outubro de 89. E por que ela deu certo e dá certo até hoje? Porque nós não fizemos experiência com um único bairro, com uma comunidade. Nós implantamos de uma forma equânime em todos os 75 bairros do município, em todas as vias abertas do município. Então o cidadão hoje ele tem duas opções para entregar o seu lixo doméstico. Ele entrega para a coleta de orgânico, o lixo comum e o rejeito, e ele entrega para a coleta seletiva 2 ou 3 vezes na semana o seu resíduo reciclável. E esse resíduo reciclável coletado, ele vai para uma das 40 associações contratadas pelo município para fazer a triagem, enfardamento, acondicionamento e comercialização desses materiais recicláveis, o que gera em torno de 950 empregos diretos somente nas associações de catadores. O que muitas pessoas não imaginam é que o lixo sendo tratado como lixo, ele não tem ganho ambiental nem econômico nenhum. Mas uma vez que a gente ressignifica ele, que a gente faz a nossa parte, fazendo a segregação adequada desses resíduos e direcionando ele para uma coleta seletiva, para um programa de catadores ou uma associação, ou até mesmo colocando lá para o caminhão, né, para o município que tem a coleta seletiva, você está influenciando diretamente na vida de outras pessoas, seja ele no catador, seja ele no coletor, seja ele no motorista desse caminhão. Muitas pessoas são beneficiadas também economicamente com o gerenciamento adequado dos resíduos recicláveis. O processo de coleta de recicláveis da empresa Estre funciona desde a parte do munícipe da separação do resíduo, de um saco diferente da domiciliar, né, onde a gente pega ele em 53 setores, traz para a empresa. Na empresa a gente tem uma balança onde o motorista faz a manobra, ele faz a pesagem desse resíduo, desce do caminhão, pega o lacre com o valor do peso, lacra o caminhão para levar para a associação. Os coletores vão junto com ele, daí lá na associação eles descarregam esse caminhão para dar o destino final desse resíduo. São 53 caminhões diariamente. São 2 turnos de trabalho, 26 no diurno, mais 27 no vespertino, totalizando os 53 diariamente. O caminhão chega ali, joga o material, daí vai para a esteira, daí a gente cada um tem sua função de separar, por ordem, PET, latinha, papelão e assim vai. Aí no final da tarde a gente pesa esse material que vai para a prensa, é prensado, aí no final de cada 15 dias esse material é vendido, né, enfardado e vendido para as empresas, né, que o nosso presidente faz essa função, ele vende e daí é repartido em partes iguais para todos os colaboradores, né. Eu estou há 7 anos aqui e desde então eu que sustento minha família e muitas mães aí, mães sozinhas, né, que são pai e mãe, a maioria mulheres, né, que trabalhamos aqui.
A equipe de varrição hoje é composta por aproximadamente 550 pessoas. Então, assim, é um número bastante grande, nós estamos espalhados por Curitiba inteiro, né? Não temos só essa central aqui, temos outros postos instalados por aí, né? No qual nós distribuímos os varredores de acordo com a demanda e com a necessidade de varrição. O processo de varrição aqui na empresa, a Estre, né, funciona da seguinte forma. O varredor chega, né, ele vai para o vestiário, faz a troca do uniforme, registra o ponto, né, toma o café, né, e a partir daí o líder organiza essas pessoas para que eles possam sair para os seus determinados setores, né, cada um pega o seu carrinho, né, se direciona até o portão, eles pegam a quantidade de saco necessária que supostamente eles vão usar no decorrer do dia e a partir daí começa-se o serviço de varrição. E aí, né, dentro do carrinho tem um saco, né, que eles dispõem para poder colocar os resíduos que eles vão varrer. Deu uma quantidade X lá que não ultrapassa um limite de peso para que eles possam, né, manusear e também cuidar de quem vai fazer essa coleta, né? Faz a amarração do saco certinho, expõe num lugar seguro para evitar que pessoas passem e tropeçam nos sacos, né? Um ponto onde não tem estacionamentos. E aí, a partir daí, esse material fica exposto, consequentemente o caminhão da coleta passa e faz a coleta desse resíduo. Hoje, tanto nossos fiscais, quanto o nosso carregado, quanto os fiscais e líderes da empresa contratada, eles olham para as vias públicas com esse olhar exigente, com esse olhar de carinho, com esse olhar de excelência na limpeza da cidade. Por quê? O cidadão que paga pelo serviço de limpeza pública, ele quer receber um bom serviço. E é isso que nós retornamos a ele com esse olhar crítico. E eu costumo dizer, nós sabemos cuidar, sabemos olhar e amamos o que fazemos. A gente tem que fazer uma coisa bem feita e bem logística para mostrar para o meio ambiente que tem um povo que cuida da cidade. Eu trabalho aqui na empresa há 25 anos, sou muito dedicado ao meu trabalho, gosto muito dos meus líderes porque eles me tratam muito bem. O gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, ele é muito importante porque a gente está falando de um resíduo infectante, ou seja, ele é passível de transmissão de doenças. Uma vez que você gera esse tipo de resíduo em locais como hospitais, clínicas veterinárias ou até mesmo dentro de casa, você precisa olhar para esse resíduo de uma forma muito cuidadosa. Você imagina, né, a gente falando de uma seringa, por exemplo. Uma seringa mal gerenciada, ela pode causar algum tipo de acidente na manipulação desse resíduo, na hora que o coletor vir buscar, ou até mesmo na operação de tratamento. Por isso que é importante o descarte adequado desse tipo de resíduo, o transporte adequado e a destinação correta. A Estre é responsável pela coleta de resíduos de saúde de Curitiba e região metropolitana, onde a gente tem hospitais, dentistas, clínica veterinária, hemocentros, hemobancos. Então a gente vai até o cliente, deixa o equipamento vazio e coleta o equipamento cheio. A equipe de coleta é recepcionada na central, onde é feita a descarga dos materiais e feito o início da pesagem. Essa pesagem é feita através de aplicativo, onde o cliente já fica sabendo do seu peso. Posteriormente vai para a área de tratamento, onde o operador já está esperando para fazer o tratamento. É feita a trituração do resíduo e injeção de vapor e descarga de micro-ondas. O resíduo já sai totalmente descontaminado e encaminhado para aterro sanitário, já considerado classe 3. O município de Curitiba tem uma vasta gama de serviços públicos na área de limpeza urbana. Vou citar alguns. Limpeza de rios, limpeza de feira livre, varrição manual, varrição mecanizada, varrição manual com repasse, varrição manual sem repasse, coleta de resíduos vegetais, coleta de entulho, os ecopontos, que são os locais onde a população pode levar determinado tipo de resíduo. E toda essa gama de serviço dão hoje emprego
para aproximadamente 3.500 pessoas no município de Curitiba. Então, é uma área de serviço de bastante expressão no município. O município tem o seu status de limpeza reconhecido hoje como um patrimônio imaterial, né? E que faz com que todo esse exército, além de estar oferindo renda, estar gerando emprego, proporciona a Curitiba um ambiente limpo, um ambiente agradável, de uma cidade organizada, de uma cidade humana e acolhedora. Então a gente tem funcionários que trabalham na empresa desde 95, desde o início do contrato da Coleta Curitiba aqui da Cava, né? E daqui a gente tirou tudo que a gente tem hoje. Né, que são as nossas casas, a gente sustenta as nossas famílias, né, então isso passa de geração para geração. Hoje a ESSE ela tem um programa, uma escolinha que nós chamamos aqui ensino básico, ensino intermediário, né? Como que funciona isso? A gente incentiva que os nossos profissionais eles busquem o aprimoramento, né, da educação para buscar uma melhor colocação, tanto dentro da companhia ou então próprio quando ele sair daqui, que ele esteja preparado para uma oportunidade aí que surja na carreira dele. Né? O que ela busca além do desenvolvimento profissional também é um reconhecimento dele, né, uma valorização dele para ele se sentir importante e assim eu participei de uma formação, né, de uma formatura deles. A alegria que é deles em conseguir obter essa formação é algo que não tem como a gente se explicar. É muito gratificante isso. Né? Saio muito feliz da minha casa de madrugada e venho para o meu trabalho e volto feliz, alegre, satisfeito. Além de a gente se sustentar, a gente faz um bem à natureza, né? Que eu acho que é importante, né? Eu digo para vocês que nas minhas veias e nas veias de muitos colaboradores nossos, ao invés de sangue, corre chorume. Porque nós amamos o que fazemos, gostamos de trabalhar com resíduos, gostamos de prestar bom serviço na cidade e estamos sempre buscando aprender, a conhecer, a inovar e a melhorar os nossos serviços continuamente. Todo mundo acha que o lixo é o fim de uma cadeia, né? E pra gente da Ester não. É o começo de tudo. Viu como o processo é complexo, mas funciona? Hoje nós vimos um grande modelo de uma cidade onde o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos acontece. Uma cidade que faz o gerenciamento de resíduos adequado, ele cuida das pessoas, ele cuida do meio ambiente, ele cuida da geração de renda e tudo funciona. O documentário que acabamos de assistir mostrou como planejamento, gestão e compromisso podem transformar a realidade de uma cidade. Mas como esses princípios são aplicados no dia a dia da operação? Quais desafios as empresas enfrentam para entregar serviços cada vez mais eficientes e sustentáveis? E é sobre essa prática que vamos conversar agora. Para este painel, temos a participação da Suma Brasil, uma das principais empresas de serviços urbanos do país, que atua diariamente na gestão de resíduos e na prestação de serviços essenciais para cidades brasileiras. Antes de recebermos nossa convidada, convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre a atuação da Suma Brasil através do vídeo institucional que será exibido a seguir. A Suma Brasil tem um compromisso todos os dias com a população. Somos mais de 4.000 colaboradores e nos destacamos no mercado de gerenciamento,
e valorização de resíduos, além de promover serviços de educação e sensibilização ambiental. Trabalhamos com dedicação, pensando no conforto e qualidade de vida das pessoas, com as melhores práticas e soluções inovadoras. Possuímos diretrizes estratégicas importantes para a nossa administração. Nosso papel é gerenciar e valorizar resíduos sólidos, ser líder no mercado nacional, tendo foco no cliente com um desempenho ético, sustentável e seguro. Como referência na área de meio ambiente, a sustentabilidade é um compromisso com as gerações futuras. Temos o desenvolvimento pautado em uma cultura empresarial de empenho, profissionalismo e integridade. Suma Brasil, na construção de um ambiente melhor. Recebemos agora Mariana Maia, diretora de Relações Institucionais da Suma Brasil, que compartilhará sua experiência sobre como as operações e serviços vêm incorporando práticas sustentáveis na gestão de resíduos. Mariana, seja muito bem-vinda ao 3º Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos. Obrigada, Jaque, pelo convite, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do que a Suma faz no Brasil. É um prazer. Olha, eu gostaria de pedir para você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho sobre a sua jornada profissional, para que todos os que estão aqui nos acompanhando possam também te conhecer um pouquinho mais. Tá, vamos lá. É uma jornada um pouquinho longa, viu? Mas eu vou tentar ser bem breve. Eu sou formada em Direito, mas nunca quis advogar. Foi circunstância da vida, e aí eu fui logo para a área ambiental. Falei, se é para ser advogada, eu vou ser advogada ambiental. E eu fiz Direito Ambiental, na sequência fiz Gestão Ambiental, e aí eu entrei primeiro para trabalhar com licenciamento ambiental no município, ser assessora jurídica da Secretaria de Meio Ambiente, para licenciamento ambiental, e fui para a Federação de Indústria, onde eu fiquei por mais de 7 anos, na Federação do Rio, trabalhando como analista em meio ambiente. Meu papel lá era institucional, de dar apoio para as indústrias se aprimorarem no desenvolvimento sustentável, olharem para a agenda ambiental como uma oportunidade, não só como uma obrigação ambiental, compliance ambiental, mas também é uma oportunidade de ingressar em alguns mercados que exigem esse compromisso das empresas, inclusive o mercado internacional. De lá, eu fui para o Ministério do Meio Ambiente, onde eu fui diretora de Desenvolvimento Sustentável e depois diretora de Clima. Do governo federal, eu fui para o governo do estado do Rio, e aí eu fui superintendente de resíduo e economia circular. Só dando um passinho atrás, no governo federal, eu apoiei na construção do portal do CIMIR, em alguns projetos estratégicos, como Lixo Zero, alguns editais que foram lançados à época para encerramento de lixões do governo federal, e também escrevi o Planares com a equipe que compôs o grupo que escreveu o Planares. Que muito embora a gente possa hoje traçar várias críticas ao Planares, eu mesma, então debruço sobre ele, falo o quanto ele poderia ser aprimorado, ele é um marco para a gente refletir sobre tudo que a gente precisa avançar, inclusive a economia circular foi a primeira vez que foi trazida para o rol, para o mundo jurídico do Brasil, foi através do Planares. Bom, e aí eu fui para o governo do estado do Rio, onde eu fui superintendente de resíduo e economia circular, e de lá eu fui capturada para a Suma Brasil, para trabalhar com desenvolvimento de novos negócios e, de fato, trazer um pouquinho para o setor que opera com todo o conhecimento do grupo lá da Europa, a gente
tem sempre uma referência de gestão de resíduo, a gente sempre vai fazer benchmark lá fora. Eu mesma fui para Holanda, fui para Portugal, fui para diversos lugares para ver como que as tecnologias estavam sendo aplicadas. O grupo tem essa expertise, mas precisa aplicar no Brasil, tropicalizar o conhecimento, né? E aí eu fui resgatada do governo para tentar fazer esse casamento aí entre o conhecimento e toda a expertise internacional com as necessidades brasileiras. Um desafio em tanto, né? E aí, conta um pouquinho para nós, né, o que a Suma faz, apresenta um pouquinho da Suma Brasil para quem está nos acompanhando também. A Suma Brasil, ela é uma prestadora de serviço na área de limpeza, e aí ela vai além da coleta, né, e varrição, que a gente normalmente entende como sendo os serviços de limpeza urbana, mas a gente também atua com poda, com roçada, com todos esses serviços públicos afetos à municipalidade. Então, no vídeo que eu vou mostrar mais à frente, tem limpeza de meio-fio, porque foi um dos serviços, né, que se entendeu, um determinado município entendeu que fazia parte desse asseio, né, municipal, digamos assim. Então, e ninguém melhor para fazer isso do que quem já está todo dia na rua, né, e conhece os problemas do município, porque está lá atuando todos os dias. Então, a Suma agora está fazendo uma mudança, né, a Suma Brasil, até para se adaptar ao que o grupo tem internacionalmente, para trazer uma estratégia nova de educação ambiental. E aí a gente está adaptando algumas coisas na empresa para poder trazer esse novo serviço, com uma visão mesmo de atender a Política Nacional de Educação Ambiental. E que a gente acredita que é um caminho para trazer o conhecimento da sustentabilidade para a municipalidade, para as pessoas, para a população como um todo, né? Mas desde a criança, que a gente sempre fala, né? A educação ambiental tem que começar na escola. Tem que começar na escola, sim, mas a gente também pode atuar nas residências, nos ambientes públicos, dentro da escola. Os professores podem incorporar na sua matéria de maneira muito natural esse conhecimento do desenvolvimento sustentável, se for bem estruturado. Então, a gente precisa pensar como sendo uma ferramenta, de fato, de melhoria desse ambiente público, né? E aí, eu estou falando do ambiente público, o nosso ambiente, onde a gente vive, e esse entendimento de que eu sou parte disso, né? Então, é importante esse conhecimento ser melhor trabalhado com a população, né? E na sua visão hoje, assim, quais são os principais desafios da gestão de resíduos sólidos urbanos nas cidades brasileiras? Eu vou avançar um pouquinho na minha apresentação, então aqui eu vou ser bem, bem breve, tá? Mas, de fato, hoje, numa visão muito prática, né, do que a gente precisa trabalhar a melhoria do que se pede. Então, assim, eu só sou capaz hoje de executar um serviço se o edital propuser aquele serviço, porque eu vou elaborar um preço baseado no que você me falou que você quer de serviço, eu e todos os concorrentes. E aí eu não consigo, depois de entrar no município, fazer grandes incrementos tecnológicos, porque é um outro edital, é uma outra licitação. Então, a gente precisa que surjam editais que já conheçam essas tecnologias que são aplicáveis àquele caso concreto, porque nem toda tecnologia cabe em todas as cidades, né? Então, a gente precisa que a consciência exista e a gente tenha novos editais. Para além disso, a gente precisa que a população entenda que elas são parte desse processo, né? Entendam que é um serviço que é prestado, que precisa ser custeado de alguma forma, então que o município precisa começar a cobrar da população de maneira módica, né? E na medida do que ele precisa para custear o melhor serviço. Então, é um ciclo que a gente precisa trabalhar e é um amadurecimento, né, dessa gestão de resíduo, é um amadurecimento da gestão pública sobre a gestão de resíduo e a limpeza urbana. Incrível. Mariana, para aprofundarmos mais esse tema, então,
eu gostaria de passar a palavra para você, tendo a certeza aí que sua experiência e atuação na Suma Brasil aí trarão, né, uma visão muito rica para todo mundo que está nos acompanhando sobre os desafios e as oportunidades da gestão de resíduos sólidos urbanos nas cidades brasileiras. A palavra é sua. Obrigada. Meu nome é Mariana Maia, como eu já me apresentei. Eu trabalho na Suma Brasil. Para mim, foi um desafio, né, entrar para o setor privado de gestão de resíduo, pelo histórico que eu comentei anteriormente. E eu vou aqui ter o compromisso, né, de apresentar um pouquinho o Grupo Motengil, a Suma, a operação da Suma, falar um pouquinho rapidamente, né, com a experiência internacional que a Suma tem, e a nossa operação no Brasil, e depois abordar um pouquinho os desafios que a gente percebe nos municípios brasileiros. A Suma Brasil, ela faz parte do Grupo Motengil, que é um grupo bastante forte na construção civil e atua no braço da Suma com a parte ambiental, limpeza urbana, gestão de resíduos e educação ambiental. É uma empresa de mais de 50 anos. No Brasil, a gente, com a parte de limpeza urbana, está há mais de 10 anos e ficamos situados em Belo Horizonte. O Grupo Motengil, como referência, né, aqui no Brasil, recentemente ganhou a licitação da obra do túnel Santos Guarujá. Então, realmente é um grupo bastante sólido, né, e com uma experiência internacional em gestão de resíduos também bastante elevada. A expertise da Motengil, né, e aí eu falo do grupo de maneira internacionalmente mesmo, com a sua atuação na Europa, em África, gestão integrada de resíduo, valorização e reciclagem de resíduos, recuperação energética e biogás, o monitoramento e o controle operacional, economia circular e sustentabilidade. Para quem não sabe, em Portugal, a gente opera a incineradora, que fica em Lisboa, bem ali perto do Rio. Então, é realmente uma operação bastante grande e que demanda muita expertise. Bom, no Brasil, a Suma tem mais de 3 mil colaboradores, atende a mais de 5,7 milhões de habitantes e tem mais de 300 equipamentos. Nós estamos situados hoje nas nossas operações no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná e em São Paulo. Algumas operações em São Paulo também. Na capital e também em algumas outras cidades. O grupo é certificado, tem uma tripla certificação em gestão de qualidade, em responsabilidade ambiental e em confiança do cliente e parceiros. Isso traz para a gente uma obrigação, né, de ter uma gestão, uma operação muito transparente e com diversos controles, né, que é um diferencial do mercado. O grupo também tem compromissos com os ODS e atualmente a gente busca alcançar objetivos com os ODS 5, 8, 9, 12, 10, 13 e o 17. O grupo e aí a Suma Brasil atuam para alcançar metas definidas dentro do setor para atingir esses objetivos, contribuir com o atingimento global dos objetivos. Bom, o que fazemos, né? Então, no Brasil, a nossa atuação é na limpeza urbana, na coleta de resíduos, na destinação final e na educação ambiental. A educação ambiental é um braço que é bastante forte em Portugal e Angola, né, tanto na África quanto na Europa. E no Brasil é um braço que a gente tem, mas que a gente está fortalecendo agora, com uma nova estratégia da empresa. E aí lá na frente vocês vão entender um pouquinho do porquê. Aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos equipamentos que a gente usa nos diversos serviços, né, que a gente executa
na pintura de meio-fio, na varrição mecanizada, na coleta de semi-enterrados e enterrados. E aí aqui tem um pouquinho da imagem dessa coleta. Muita gente tem curiosidade, né, de como que é a semi-enterrado e enterrada. Não é toda a cidade que comporta, mas naquelas que, de fato, a conformação da cidade faz sentido, é um equipamento que ajuda bastante na gestão de resíduo. E o controle e monitoramento, né? Todos os nossos caminhões são monitorados, mas a gente também faz um monitoramento, por exemplo, da varrição, né? E isso é bastante... o controle e o monitoramento traz muita transparência e é uma ferramenta de gestão, não só para a gente, enquanto empresa, né? Para a gente ter a certeza de estar executando o trabalho da forma como a gente espera que ele seja executado, que a gente foi contratado para executar, mas também para o próprio município e para o munícipe, né? Para o município, porque serve de ferramenta para ele prestar informação para a população e também para ele fazer, eventualmente, as cobranças, para ele fazer os pagamentos baseado no que de fato foi executado, né? Isso traz transparência para a gestão pública, então é uma ferramenta incrível. E para a população, na verdade, serve de monitoramento, né? É o tal do controle social, de você poder tanto disponibilizar isso eventualmente via aplicativo, por exemplo, para a população saber que horas o caminhão vai passar pela residência dela, pela rua dela, fazer algum pedido especial de coleta de grande volume, por exemplo, por um aplicativo, mas também para ligou no saque para reclamar que o serviço não foi executado em determinada rua. Não, o caminhão passou a tal hora, por favor, nessa rua a coleta em tal horário, se a senhora puder colocar o seu lixo, né, para fora em tal horário, no dia tal. Então, serve mesmo para esse relacionamento entre o município, o munícipe e a própria prestadora de serviço, né? Dito isso, depois de eu mostrar para vocês essas imagens, né, dos equipamentos, a gente vai falar rapidamente dos desafios que a gente nota nas prefeituras. Bom, um dos desafios que a gente enfrenta, né, e aí eu preciso compartilhar essa experiência, são parte do princípio dos editais, como eles são montados e estruturados. Muitas vezes, os editais eles refletem o edital anterior, que reflete o edital anterior só com uma atualização de preço, eventualmente uma atualização de quantitativo, mas nem sempre. Então, muitas vezes, o edital ele subestima o volume de serviço que, de fato, a cidade precisa, ou não coloca tecnologias novas que poderiam estar sendo aplicadas no território e não são por desconhecimento técnico ou por não saber que aquilo, às vezes, cabe no custo da administração pública. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa se conscientizar, né, e trabalhar com os municípios, é esse olhar novo sobre os editais de coleta e limpeza urbana, né? Que eles, de fato, consigam absorver as tecnologias que hoje são disponíveis no Brasil, que são técnica e economicamente viáveis, né? A gente não pode aqui querer, eventualmente, colocar uma tecnologia que naquele município, pelo porte dele, pelo número de população, pela configuração geográfica, pela conformação geográfica, né, do município, não cabe. Então, entender tecnicamente o que cabe e o que é melhor para entregar o melhor serviço para a população é fundamental para montar um bom edital. Inovar nos editais é muito importante, né? A gente acompanhar essa evolução tecnológica e não continuar copiando de como sempre foi, mas sempre foi assim. E aí a gente tem aqui uma foto de antes e depois de uma das cidades que a gente opera e que a gente usou mais bem executado, usou, está com mais mão de obra. Isso acontece muito, né? A falta
de previsão, né, de determinada mão de obra, faz com que a gente não tenha o melhor serviço entregue para a população. Então, isso, de fato, é um ponto fundamental aqui que eu precisava colocar. O segundo desafio é a consciência da própria população, né? É a gente entender que a cidade limpa é a cidade que a gente não joga lixo no chão, né? Sempre vai ter alguma coisa para o varredor, se for uma varredeira elétrica, sempre vai ter alguma coisa para retirar do chão, né? Para limpar. Mas a gente não precisa jogar o lixo no chão porque alguém vai limpar depois, né? Então, essa consciência de como acondicionar o resíduo, entender que o resíduo é da pessoa e que ela precisa dispor da melhor maneira possível para uma reciclagem acontecer, a gente depende de que o cidadão tenha feito a destinação adequada, qual seja, destinar separadamente o reciclável do que não é reciclável, né? Para a gente poder falar de uma compostagem, a gente precisa que o cidadão entenda que só os alimentos podem ir para o orgânico, né? Que resíduo de banheiro não pode misturar com alimento, que resíduo de banheiro não é papel que pode misturar com papel. Então, essa educação ambiental, que já vem sendo muito falada, ela precisa ser uma consciência, né, da participação individual de cada um na gestão adequada dos resíduos e na transição, eventualmente, para uma economia circular, para a gente caminhar, de fato, para o desenvolvimento sustentável, para o crescimento econômico de uma cidade baseada no que ela também tem de recurso, né, dentro desses resíduos, porque quando a gente fala em reciclagem, o que a gente está falando é de recurso, né, matéria-prima, matéria secundária, que está disposto ali para você dar o tratamento adequado e deixar de extrair, eventualmente, um minério, né, deixar de gastar energia, água, para a produção de algum determinado material, que você já está disponível ali e só precisa reciclar, reutilizar, remanufaturar. Enfim, a gente tem diversas linhas, né? Algumas gastam menos energia, não gastam água, e outras sim, que é a reciclagem, mas que no fim das contas, todas elas recuperam material, deixam de gastar água, energia e recurso natural. Enquanto isso, a gente vai reservando para que no futuro a gente tenha ainda da onde se valer e extrair produto, né? Então, essa educação que precisa, de fato, ser incorporada na população, é um desafio também que a gente precisa refletir sobre ele, né? Falei um pouquinho já dos editais, mas as tecnologias em si também precisam ser bem trabalhadas, né? A gente tem já no Brasil disponível muito equipamento de muita qualidade e que entrega o melhor serviço para aquela cidade, e a gente precisa ver isso refletido no município. Mas como? Né? Se o município, às vezes, não tem recurso. Bom, a gente tem algumas ferramentas. Uma delas, e se tornou obrigatória com o marco do saneamento, é que o município, de fato, receba, né, pelo serviço de coleta de resíduo, né? Como serviço de água a gente paga, serviço da luz a gente paga, o serviço de telefonia a gente paga, internet a gente paga, televisão a gente paga, e a gente não paga pela coleta e pela varrição. Às vezes tem ali uma taxa no IPTU, mas é uma taxa irrisória que não custeia esse serviço realmente. É um serviço que é prestado, que custa muito caro dentro das contas públicas, em alguns casos é uma das contas mais altas que o município tem e que, de fato, precisa ser custeado de alguma forma. O marco do saneamento trouxe essa necessidade desse custeio e dele ser equilibrado de forma que ele pague o melhor serviço, tentando sempre ter uma tarifa pequena, menor, o menor possível, né? Usar a maior tecnologia para que a gente gere menor custo para a população, mas ainda assim tem que ser feito. Então, essa sustentabilidade econômica também é um desafio que a gente precisa enfrentar.
Qual a ferramenta que tem para isso, quando o município é muito pequeno, né? Às vezes ele tem uma capacidade econômica mais baixa. Bom, se a gente trabalhar em consórcios intermunicipais, os municípios começarem a pensar de maneira estratégica que eles juntos podem dividir alguns serviços, né, e assim ratear custos, diminuir o quanto eles hoje têm que arcar com alguns serviços, eles conseguem ganhar escala em grupo e conseguem, talvez, custear melhores serviços. Então, tratar a questão do consórcio intermunicipal como uma alternativa vantajosa para que se tenha o melhor serviço público. E aí, como eu estava falando, né, na estratégia da SUMA no Brasil, alinhada com a estratégia do grupo, né, internacionalmente, a gente tem a educação ambiental como um dos caminhos para a solução. A gente entende que a educação ambiental ela precisa passar, né, pela conscientização da população em todas as fases e num trabalho sistêmico que pegue desde a educação formal até a educação informal, atendendo à Política Nacional de Educação Ambiental. Então, de fato, o que a gente acredita é que se a gente conseguir trabalhar com crianças, jovens, adultos, professores, como pessoas capazes de auxiliar, né, nessa mudança, a gente vai trazer a consciência do que o pagamento de uma taxa, uma tarifa é importante, porque esse serviço é um serviço essencial. Eu preciso afastar, né, da população o resíduo. Eu tratando o resíduo da maneira adequada, além de gerar economia, como eu falei lá, com a reciclagem, com a remanufatura, né? Eu também estou tratando a saúde pública, porque a gente sabe eu acho que isso é uma consciência, né? Pelo menos a gente trabalha com meio ambiente, isso é muito falado, né? É o custo que a gente tem quando a gente tem muito lixo, e aí eu vou falar lixo, né? Porque o resíduo bem maltratado, ele acaba sendo tratado como lixo, né? Então, quando a gente tem o lixo muito perto, a gente tem a proliferação de vetores, a gente tem doenças respiratórias. Então, a gente melhora a saúde humana se a gente melhorar a consciência da população sobre a importância desse trabalho de gestão de resíduos bem feito. Então, a gente traz a consciência da necessidade do pagamento, a gente traz a consciência da responsabilidade individual de cada um, a gente traz a consciência do consumo, né? Passar a perceber o que eu consumo, como eu consumo e como eu trato esse material que sobrou desse consumo. Então, a gente realmente acredita que a educação ambiental é um ponto de partida, né? É o meio do caminho e é o que vai levar a gente, no final, para a gestão adequada dos resíduos e o desenvolvimento sustentável, tendo como um dos pilares o aproveitamento de recursos naturais e tudo que foi falado. Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês e eu espero que tenha contribuído para a reflexão de todos. Obrigada. Mariana, agora que a gente teve a oportunidade de ouvi-la, né? Eu queria explorar um pouquinho mais esse momento com você, né? Qual que é o maior desafio que os municípios brasileiros ainda precisam superar na gestão dos resíduos sólidos urbanos? Eu acho que eu não falei, né? Não botei isso na minha fala, mas acho que é um desafio brasileiro, tá? E aí eu vou trazer para esse lugar o governo federal, o governo do estado, dos estados e os municípios, né? A gente, de fato, precisa criar uma maturidade, e essa maturidade que a gente já observa no governo federal, por exemplo, não é refletida necessariamente dentro dos estados e, por sua vez, os municípios não detêm esse conhecimento. Por mais esforço que a gente já tenha visto, o governo federal, né, eles botam vídeos no YouTube ensinando, capacitando, fazem chamamentos,
a gente não consegue ver refletido nos municípios, às vezes nem nos estados, mas nos municípios, essa maturidade. Então, e aí eu não estou chamando aqui, né, a orelha dos municípios como um todo. Mais uma vez, como eu falei no início, nós somos um coletivo, né? O município nada mais é do que a formação de uma população que está junto ali em prol daquele convívio social. Então, a gente precisa que esse amadurecimento aconteça e que a gente veja refletido tudo que é idealizado ou tudo que é tratado no âmbito do governo federal dentro das cidades, que é onde a coisa acontece. Então, isso ainda não está sendo refletido e a gente precisa que isso aconteça, né? E assim, o que diferencia uma operação eficiente de uma operação que enfrenta ainda dificuldades constantes? Eu acho que é uma parte de inexecução, né? A gente se acostuma a passar por um determinado lugar e ver sempre aquele lugar cheio de lixos, cheio de pequenos lixinhos, ou então com montoeirinha de lixo. Tudo bem, ali é aquela área de despejo mesmo, né? E a gente vai se habituando a isso, e isso é uma gestão ruim de resíduo, né? Quando você vê uma operação bem executada, você vê, de fato, uma cidade limpa, aonde você afasta da população qualquer eventuais riscos à saúde humana e dá prazer de caminhar pela rua, né, de transitar. Você fica até com vergonha, eu acho, de jogar um papel no chão, né, dependendo da cidade que você esteja, né? Então, a diferença é basicamente o quão bem você se sente no lugar onde você vive, né? O prazer que você tem de estar no lugar que você vive, o orgulho que você tem de estar no lugar que você vive. É impressionante isso que você falou, assim, como que áreas são viciadas, né? Ali começa a receber resíduos e aquilo realmente vira para todos ali em torno normal e um novo ponto de dispor daquele resíduo. E aí acaba que a gente tem esses pontos de vício mesmo em vários pontos da cidade. São pontos viciados, né, de lixo. E às vezes você faz um projeto de transformação daquela área, né? Em algumas comunidades, quando eu trabalhava no Rio, né, algumas associações de moradores faziam trabalho, por exemplo, de fazer uma jardineira naquela esquina onde sempre colocavam lixo, né? E a dona Maria, que morava na frente, falava: o rato foi embora, acabaram as baratas. Porque, de fato, aquilo ali traz um transtorno para quem mora no entorno, né? Então, a gente precisa melhorar a gestão do resíduo das nossas cidades, com certeza. E que recomendação você daria aos gestores públicos que buscam melhorar seus sistemas de limpeza urbana e também de gestão de resíduos? Eu acho buscar conhecimento, né? O conhecimento ele está disponível. A gente tem ótimos cursos de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade. A gente tem vários cursos gratuitos, alguns pagos, outros não. Temos vários, é só escolher. Para quem é gestor público, a gente tem escola de gestão pública, né, que oferece curso. A gente tem o conhecimento que eu comentei do MMA, ele bota coisa do YouTube. Então, assim, eu acho que buscar conhecimento e acessar técnicos, né, que não tenham... e aí eu peço até desculpa pelo que eu vou falar, mas eu vou falar, que não tenham interesse em uma venda de um determinado equipamento, e só por isso eu estou ali falando, não, é o conhecimento, né, da causa e que leva, de fato, para o município um equilíbrio, né, entre o que o município precisa e o que eu posso oferecer, ou então que alguém pode oferecer. Então, eu acho que é buscar conhecimento, simplificando. E nessa mesma linha, né, que competências e conhecimentos os profissionais do setor precisam desenvolver para contribuir com a evolução da gestão de resíduos nas cidades brasileiras? Eu acho que é o olhar para a sustentabilidade, né? Esse olhar o olhar, por exemplo, que a educação ambiental, ela não é você falar só da cor da lata de lixo reciclado, orgânico, não é isso, né?
A educação ambiental, ela passa por um ciclo de conhecimento e de trocas de experiência que fazem você refletir sobre um processo produtivo e sobre um consumo, né? E o que eu quero no meu município e estabelecer normas e regras que façam esse ordenamento acontecer. Então, acho que o desenvolvimento sustentável, economia circular, educação ambiental, conhecimento técnico sobre editais, sobre concessões, sobre consórcios intermunicipais, eu acho que são competências mais técnicas, né? A gente vê muito gestor público de maneira muito legítima, preocupado com o erário, com os orçamentos, mas até para isso ele precisa também ter esse outro conhecimento para justificar, fazer opções por tecnologias mais avançadas, por inovações dentro de um edital, né? Então, esse conhecimento técnico é muito importante. E assim, a gente está chegando aqui, né, no nosso momento final com você. Então, eu quero agradecer muito por você aceitar estar aqui conosco. A Suma Brasil, não só você, mas também, né, a equipe que fica nos bastidores, nos auxiliando para que tudo dê certo. Então, agradecer a todos que estão engajados aí, ajudando, né, o terceiro Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos ganhar essa notoriedade com a presença de vocês e tantos outros participantes aqui que são referências no setor. Então, muito obrigada pela participação. Eu queria te agradecer pela oportunidade, Jaque. Muito obrigada. É muito rico a gente poder falar desses pontos que são sensíveis, mas são importantes. Senão a gente não vai conseguir olhar para frente, né? Vai ficar sempre querendo ser, podendo ser, querendo ser, mas não saindo do lugar. Então, obrigada pela oportunidade. Ao longo desse painel, conhecemos os desafios da gestão de resíduos sólidos urbanos através, né, de uma perspectiva de uma das maiores empresas do país. Agora, vamos ampliar essa discussão para entender como a sustentabilidade, a inovação e a eficiência estão sendo aí incorporadas no dia a dia das operações. Para esta conversa, teremos a participação da Nova Rio, empresa que atua há mais de 3 décadas na prestação de serviços urbanos e vem desenvolvendo iniciativas voltadas à sustentabilidade e à gestão eficiente dos resíduos. Antes de recebermos aí nossos convidados, convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre a atuação da empresa Nova Rio através desse vídeo institucional. O Rio de Janeiro, uma cidade que pulsa em cada esquina, aqui onde o futuro encontra o presente, a Nova Rio está construindo um legado de transformação. Uma empresa que não apenas olha para o futuro, mas faz dele uma realidade todos os dias. Com mais de 4 décadas de história, a Nova Rio não parou no tempo. Crescemos, nos adaptamos e, com cada mudança, inovamos. De uma empresa focada em limpeza e conservação, hoje somos referência em multisserviços, do mais simples ao mais complexo, sempre com qualidade e inovação. A Nova Rio sabe que o futuro do Rio e do nosso planeta também depende de nós. Por isso, temos o compromisso de agir hoje para garantir um amanhã mais sustentável. Investimos em soluções que respeitam o meio ambiente e promovem um futuro mais verde e justo para todos. Nosso compromisso é com a excelência em cada solução oferecida, com um atendimento próximo e atento às necessidades de cada cliente. A Nova Rio é sinônimo de confiança, qualidade e de parcerias que geram resultados duradouros. A excelência não é um ponto de chegada, é um caminho contínuo. Para a Nova Rio, cada desafio é uma oportunidade de oferecer o melhor, através de tecnologia de ponta e processos certificados. São 40 anos de uma jornada de sucesso. Na Nova Rio, acreditamos que cada passo dado é uma ponte para o futuro. Com paixão e inovação, seguimos juntos, transformando a cidade e o mundo à nossa volta. Olá, sejam muito bem-vindos, Mariana, Igor, que prazer tê-los aqui. Olá, Jaqueline, obrigada pela oportunidade. Queria agradecer, né, por a oportunidade de participar desse fórum
e falar em nome da Nova Rio. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Mariana Soriano, sou gerente de comunicação e marketing da Nova Rio. Sou também presidente do Comitê ESG. Então, é um prazer estar com vocês e poder participar desse fórum tão necessário, tão importante. Olá, Jaqueline, tudo bem? Me chamo Igor, sou especialista de Sistema de Gestão Integrado, formado em Gestão Empresarial e pós-graduado também em Gestão Ambiental. Atuo com foco aqui na Nova Rio com a parte sustentável, né? Faço parte também do comitê de ESG da Nova Rio e é uma satisfação enorme estar participando desse evento e já agradeço a oportunidade de vocês e desejo a todos um excelente encontro. Obrigada. Mariana, Igor, eu soube, né, que vocês prepararam para nós uma apresentação, trazendo aí grandes cases que vocês vivenciaram, né, na operação. Então, eu vou passar a palavra para vocês. Tenho certeza de que a experiência aí da Nova Rio vai nos trazer muita contribuição e eu vou deixar agora a palavra com vocês, tá bom? Obrigada, Jaqueline. Obrigado, Jaque. A gente vai começar falando um pouquinho rapidamente sobre a Nova Rio. Então, a Nova Rio, para quem não conhece, somos uma empresa de multisserviços, né? Nos próximos slides a gente consegue acompanhar que somos uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado, na verdade. A gente acabou de completar 41 anos. Em relação aos nossos serviços, nós atuamos com serviços de engenharia, manutenção predial, manutenção industrial. Somos uma empresa que iniciou a atuar no mercado no segmento de limpeza e conservação. Então, muitas pessoas ainda reconhecem a Nova Rio como uma empresa prestadora desse tipo de serviços. Mas a gente, ao longo, né, desses 41 anos, foi expandindo esse portfólio de serviços, né? A expectativa do próprio mercado é de que a Nova Rio cada vez mais ampliasse esse portfólio, agregasse novos serviços, e hoje o nosso portfólio é esse. Nós atuamos desde a área de tecnologia, de informação, mão de obra especializada, BPO, manutenção de áreas verdes. Inclusive, a gente vai trazer um case de manutenção de áreas verdes bem interessante. E continuamos, né, com o nosso carro-chefe, que não deixa de ser a manutenção e limpeza e conservação, mas hoje a Nova Rio tem um posicionamento muito mais forte dentro do segmento de engenharia. Somos uma empresa certificada também através das ISOs, né, 9001, 14001, 45001, com foco em gestão de qualidade, gestão ambiental, gestão de saúde e segurança ocupacional. Além disso, a Nova Rio também é signatária do Pacto Global da ONU, então isso é uma conquista relevante dentro dessa temática que a gente discute hoje, né, a questão ambiental. A gente traz aqui alguns exemplos de clientes, só para exemplificar a nossa carteira de clientes. Então, eles se posicionam em diferentes setores, né? Então, a gente tem desde shoppings, desde construtoras, desde institutos de pesquisa, institutos de educação, empresas tanto do setor público quanto privado. Dando continuidade, nos próximos slides, a gente vai trazer aqui a temática da responsabilidade socioambiental, né? Eu, como presidente do Comitê ESG, é uma preocupação nossa. Nós fundamos esse comitê para dar luz, né, e amplitude a esse debate dentro da empresa. Nós percebemos que hoje é uma necessidade urgente, né, que a gente não só fale da pauta ambiental, mas das pautas também social e de governança. Dando sequência, a gente trouxe aí alguns exemplos, né, das iniciativas da Nova Rio. Então, pessoal, durante muito tempo, nós percebemos que a sustentabilidade era vista como um tema ligado principalmente à preservação ambiental, projetos isolados especificamente, né? E nós percebemos que aqui na Nova Rio nós já fazíamos algumas ações e percebemos que a sustentabilidade ela está ligada diretamente com a parte operacional, elas têm que encaminhar juntas, né? Então, nós observamos, hoje vocês acabam vendo que existem muitas regras de ouro, mais voltada para a saúde e segurança, né? Mas nós trouxemos as regras de ouro aqui para dentro da nossa instituição, também regras de ouro voltadas para a área de meio ambiente. Uma delas é preservação das gerações futuras. Quando a gente fala de preservação para gerações futuras, vocês vão observar durante a nossa apresentação que hoje nós fazemos algumas
vivências com os nossos colaboradores, né, onde eles podem levar a família, levar crianças, levar filhos para dentro da instituição e para essas caminhadas, né, voltadas para a sustentabilidade. Então, nós entendemos que a preservação e a sustentabilidade com a parte operacional, elas têm que caminhar juntas. Tá? Lembrando também que nós fizemos uma das ideias que nós tivemos foi vendermos o serviço de gestão de resíduos através das nossas atividades que nós já executamos aqui. E entendemos que o serviço de gestão de resíduos, muitas das pessoas acabam pensando que ela é apenas separar o lixo reciclável do lixo comum. Só que ela vai muito além disso. Na prática, a gestão do resíduo começa bem antes do descarte. Né? Então, a gente já coloca aqui a gestão de resíduos, que é a coleta, a segregação, a pesagem, o acondicionamento, o transporte, o tratamento, a destinação final e a análise e divulgação de resultados. A gente vende a ideia, engaja os colaboradores, engaja os nossos clientes, para eles entenderem o seguinte, que gestão de resíduos não é simplesmente separar o lixo comum do lixo reciclável, é fazer a gestão do início ao fim de todo serviço e de toda atividade. Dentro disso, a Nova Rio ela tirou a licença de transporte de resíduos. Então, todos os resíduos de recicláveis, hoje, ela é feita pela própria Nova Rio. Hoje a gente não utiliza parceiros para fazer esse transporte, tá? Então, a gente faz o transporte de todos os resíduos recicláveis dentro da nossa instituição e dentro dos nossos clientes também. Como a Mariana falou lá no início, a Nova Rio hoje tem 3 certificações, tá? Dentro delas a 14001, que é voltada para o meio ambiente. Temos a licença ambiental, como eu já falei, de transporte de resíduos. E dentro dessas certificações, nós adotamos uma tecnologia aplicada. Tá? Essa tecnologia, ela vai, como eu já falei logo lá no início, toda a gestão do resíduos é do início ao fim. Nós vendemos um sistema, hoje nós possuímos um sistema que fazemos toda a gestão deles com a pesagem, já é diretamente linkado junto com a INEA. Ele já é feita a destinação dos resíduos, o transporte, nós sabemos exatamente onde o resíduo está, para nós passarmos para todos os nossos clientes toda essa rastreabilidade e a segurança de que nós estamos fazendo o descarte da maneira correta. Dentro das atividades também, nós hoje utilizamos alguns cases, né? Algumas atividades relacionadas a produtos biodegradáveis nos nossos clientes. Esses materiais, eles são exatamente para termos menos impacto ao meio ambiente. Nós utilizamos equipamentos básicos que visam a otimização de insumos. Hoje nós temos um programa de descarte de conscientização com recompensa aqui dentro da nossa sede. Nós fizemos a coleta seletiva com gestão de resíduos, como eu falei nos slides anteriores. Nós fazemos também a logística reversa de todos os uniformes que viram fabricação de utensílios para os nossos próprios colaboradores utilizarem nas suas atividades. Nós temos hoje veículos elétricos, temos toda a instalação da nossa rede com energia solar, nossa rede elétrica, e nossos banheiros masculinos, nós temos a utilização de mictórios que não utilizam água, fazemos nas nossas instalações a captação das águas das chuvas e toda a automação de todos os prédios da nossa instituição, não só aqui na nossa sede, como em nossos clientes também. A logística reversa dos nossos uniformes, ela é feita da seguinte forma: nós temos um parceiro onde a gente recebe todos os uniformes dos nossos colaboradores distribuídos em diversos contratos, vem para a nossa sede e a gente leva esses uniformes para esse parceiro. Esse parceiro ele pega esses uniformes e transforma em utensílios, né, para os nossos colaboradores utilizarem na execução dos seus serviços, como pano de chão, mop úmido, mop pó. Todos esses materiais eles voltam para a nossa instituição para serem utilizados como utensílios. E o que isso melhora? A gente não faz o descarte dos nossos uniformes para serem incinerados, nem o descarte de nossos uniformes em qualquer aterro ou qualquer atividade que não seja a destinação final adequada. Eles voltam, então isso a gente melhora a nossa economia circular, a gente melhora a nossa atividade, garantindo a nossa assertividade com essa logística reversa desses uniformes.
Dentro da nossa instituição, nós temos uma máquina específica para descarte correto dos resíduos, então nós orientamos todos os nossos colaboradores já a fazerem descarte nesse maquinário, né? O nosso colaborador, a partir do momento que ele joga qualquer tipo de resíduo ali que é reciclável, que seja reciclável, ele pode ganhar uma recompensa, né? Essa máquina dá para eles Pix, né? Eles acabam recebendo de forma de Pix o valor do resíduo que ele foi descartado ali, como eles podem ser utilizados em outros. Não quero receber em Pix, quero utilizar em McDonald's, Uber, em outras podem ser utilizados em outros serviços também. Então, ele reforça a cultura sustentável para os nossos colaboradores. Nós até brincamos que, às vezes, tem colaborador que chega com 2 ou 3 sacos de garrafas PET que junta durante o final de semana ou durante a semana para fazer o descarte da maneira correta. Eles trazem para a nossa instituição, dentro da nossa sede, para fazer o descarte da maneira correta e receber essa recompensa. Dentro dessas ações, nós aderimos o Clean Up the World, que é a limpeza de praias. Além delas, nós temos também as trilhas corporativas. Como eu falei lá nas regras de ouro, que uma delas é a preservação das gerações futuras, os colaboradores eles podem levar a família para participar dessas ações. Então, é aberto ao público, eles podem convidar qualquer colaborador, qualquer amigo ou familiar para estar participando, incentivando a família e os filhos a fazerem o descarte da maneira correta. Então, fazemos a limpeza de praia, já participamos do Econatal, o Ecocarnaval. Então, a ideia é que nossos colaboradores, além deles estarem atuando, fazendo essa atividade, eles podem incentivar familiares e aqueles que estiverem por perto. Então, contribuindo aqui, complementando a fala do Igor, nós realizamos alguns eventos também, porque a Nova Rio não tem a preocupação não tem a cultura de só executar ações sustentáveis dentro de casa. Então, nós nos preocupamos de levar essa questão para fora, né, dos nossos muros, né, dos nossos limites aqui. Então, eu, enquanto profissional também da comunicação, e junto com a minha equipe, nós executamos diferentes tipos de eventos, né, para levar conscientização. E esse foi um exemplo de um evento que nós realizamos aqui chamado Música no Deck. Nós criamos uma gamificação chamada Jogando Limpo com o Planeta. E nessa gamificação, que foi realizada na praia de São Conrado, uma ação aberta ao público, gratuita para acesso do público, as pessoas, os participantes, as pessoas que estavam ali naquele ambiente, puderam brincar, né, e participar, e com isso aprender como se faz a gestão de resíduos no dia a dia. Né? Então, ali tiveram acesso ao brinde, né? A gente levou também uma escultura com materiais reciclados de um outro projeto nosso, sempre para fortalecer, né, esse comprometimento com a sustentabilidade. Esse foi um dos eventos. No próximo slide a gente consegue ver um outro evento que a gente também, através da gamificação, de uma forma bem lúdica, da brincadeira, a gente ensinou sobre o descarte certo. E essa ação foi realizada no Carioca Shopping, que é um cliente nosso. E isso é curioso porque os nossos clientes sabem que nós temos esse tipo de comprometimento. Então, essa foi uma ação que veio de um próprio cliente. Eles nos convidaram para que a gente executasse essa ação de conscientização dentro da praça de alimentação deles. Então, foi super bacana, foi durante um domingo. O público foi predominantemente infantil, então isso nos dá uma satisfação pessoal muito, muito bacana, né? Porque a gente consegue levar essa conscientização e gerar esse entendimento e fortalecer essa cultura ambiental para um público que é um público que está conhecendo, que está crescendo, que está infantil, que precisa de fato assimilar essas informações. Seguindo aí, a gente também traz informações sobre uma outra ação que nós realizamos em um dos nossos contratos, que é um case sobre compostagem. Esse cliente é a Fiocruz, e nossa equipe lá da Nova Rio executa um trabalho belíssimo
né, de reaproveitamento esse é um contrato de manutenção de áreas verdes. Então, eles conseguem fazer a economia circular e todo o trabalho de reciclagem funcionar também nesse contrato. A gente trouxe um vídeo para ilustrar esse trabalho que é executado aí de uma forma com tanta excelência. Junto à Fiocruz, a Nova Rio desenvolve um trabalho de gestão de resíduos que vai além da coleta e destinação. Transforma restos de poda e da manutenção de áreas verdes em novos recursos para a própria instituição. A matéria orgânica seca, como galhos, folhas de palmeira e serragem, resultantes da poda de árvores e cuidados com áreas verdes, passam por um processo de trituração. Esse procedimento reduz o volume do material e facilita o aproveitamento na etapa seguinte. O material triturado é organizado em leiras, onde ocorre a decomposição natural da matéria orgânica. Durante todo o processo, a temperatura é monitorada para garantir eficiência, qualidade e segurança ambiental. Da compostagem são extraídos 2 produtos de alto valor: o substrato vegetal, uma espécie de adubo orgânico utilizado no preparo do solo e no desenvolvimento de mudas, e o biofertilizante natural. Este produto é resultado da drenagem realizada na compostagem, que enriquece a terra de forma sustentável. Esses insumos retornam para a própria instituição, sendo aplicados na estufa e berçário de mudas da Fiocruz. Assim, o ciclo se fecha. Resíduos antes descartados se transformam em recursos que fortalecem os projetos de preservação e paisagismo da Fundação. Com essa prática, a Nova Rio alia eficiência operacional, sustentabilidade e economia circular, reduzindo impactos ambientais e gerando benefícios diretos para a comunidade e para o meio ambiente. Nossa, que legal ver o trabalho de vocês, assim. E uma dúvida, né? Assim, o que você, na visão de vocês, né? O que mudou nos últimos anos na forma, né? Como que o mercado enxerga aí a sustentabilidade? Então, Jaqueline, na verdade, o mercado ele muda constantemente, né? Então, não só o mercado mudou, mas os clientes mudaram, a sociedade mudou, os nossos próprios colaboradores mudaram também. E o que a gente observa? Que a sustentabilidade ela deixou de ser um diferencial competitivo e ela passou a ser uma expectativa de mercado. Né? Há alguns anos atrás, as empresas elas eram reconhecidas por adotar práticas sustentáveis. Né? Hoje, o que a gente observa é que clientes, investidores e os próprios colaboradores e a sociedade, eles esperam que isso faça já parte da gestão, né? Que isso seja... o nosso modus operandi já funcione dessa forma, né? Já assimile que a sustentabilidade ela não é mais um departamento, digamos assim, né? A gente passou por algum tempo que a sustentabilidade era um departamento, uma caixinha da empresa. O que ela é hoje? Ela passou a ser a forma de operar. Então, tem um escopo muito mais abrangente, né? O que a gente observa também nas mudanças aí de mercado é uma mudança no próprio comportamento, né, das pessoas. As novas gerações, já que elas valorizam empresas que são comprometidas com propósito, com a responsabilidade social, com impacto positivo. Né? Então, quando a gente, na hora de prestar um serviço, na hora de vender o nosso serviço, isso passa a ser uma condição, não é mais um diferencial. Né? E as organizações que incorporam a sustentabilidade à sua estratégia, elas não estão apenas contribuindo para um futuro melhor, elas estão se tornando, inclusive, mais competitivas, mais resilientes, mais preparadas para os desafios dos próximos anos. Então, o que a gente também costuma dizer é que a sustentabilidade ela deixou de ser uma agenda do futuro. Não é mais uma agenda do futuro, é uma agenda do hoje, do agora. Né? Ela é uma condição para a perenidade dos negócios. Obrigada, viu, pelo seu ponto de vista. E como que as operações e serviços estão incorporando aí as práticas sustentáveis?
Então, excelente pergunta, Jaque. Eu acho que as grandes corporações elas têm que ter atenção nas seguintes práticas, né? Porque hoje é um desafio muito grande para a gente implantar essas práticas, mas talvez o desafio muito grande não seja implantar, seja promover a cultura dentro das instituições, né? Porque assim, a gente precisa mostrar que a gestão de resíduos não é só responsabilidade da gestão ambiental, né? Ela é responsabilidade de todos, né? Então acredito que as práticas elas têm que ter bastante atenção nessa questão de implantar, né, essas novas tecnologias, essas novas estratégias dentro do mercado. Entendi. E assim, agora eu acho que eu vou até direcionar para você, Igor, essa pergunta. Se a Mari quiser compartilhar, complementar, fica à vontade também, mas eu vou direcionar para o Igor, tá? O que o gestor ambiental ou profissional de resíduos precisa dominar hoje para atuar nesse cenário cada vez mais complexo e constante, e que está em constante transformação? Então, Jaque, acredito que um gestor ambiental e um grande profissional da área de resíduos, né, ele precisa estar em constante desenvolvimento, né, diante das mudanças de legislação, novas tecnologias, demanda de sustentabilidade. É essencial um gestor estar buscando a atualização contínua, tá? Um aprendizado constante. Hoje nós temos exemplos da 14001, que é uma norma voltada para a parte ambiental. A gente está na versão 2026, onde ela está ligada com riscos climáticos, né? Então, assim, se um gestor não estiver preparado em aprendizado constante, vai ficar para trás. Hoje temos legislações que estão sendo cobradas e legislações que ainda vão cobrar, então acredito que um gestor ambiental tem que estar em desenvolvimento constante. Olha, eu agradeço a Mariana, agradeço você, Igor, a Nova Rio, pela participação aqui conosco, por contribuir experiências tão relevantes para o nosso setor. Muito obrigado, eu que agradeço a todos a oportunidade de estarmos aqui, espero que esse encontro seja enriquecedor para todos nós, né, e que possamos compartilhar mais conhecimentos e experiências como esta. Muito obrigado, Jaque. Jaqueline, eu aproveito também para agradecer em nome da Nova Rio pelo convite, mais uma vez, pela oportunidade de participar desse Fórum de Sustentabilidade. É uma satisfação compartilhar as nossas experiências e, principalmente, aprender também, né, com as outras organizações, com outros profissionais que também acreditam que o desenvolvimento sustentável se constrói por meio da colaboração. Então, contem com a Nova Rio, né, sempre que necessário nessa jornada de construir soluções cada vez mais sustentáveis. Até aqui, nós vimos como grandes corporações gerenciam resíduos em escala industrial e transformam a operação de cidades inteiras. Mas o que acontece quando o menor dos resíduos, aquele que passa despercebido no dia a dia, é, na verdade, o maior poluidor das nossas praias e oceanos? Depois de entender a força das grandes operações, eu convido você a olhar para o outro lado do descarte. Assista agora à produção original do Portal Sustentabilidade, Renascer das Cinzas. Cigarro faz mal à saúde. São milhares de substâncias tóxicas. Pare de fumar. Isso causa doenças. Sempre quando falamos de cigarro, associamos ao mal que ele pode fazer à saúde do ser humano, nunca da natureza. Após consumo, o que acontece com o resíduo de cigarro? Hoje, pelo menos 10 bilhões de bitucas vão parar no meio ambiente todos os dias. Metais pesados, substâncias tóxicas. O que isso causa no meio ambiente? Hoje, a bituca de cigarro é o resíduo mais encontrado nas praias do mundo. Mas não é só na praia que elas aparecem. Existem bitucas nas ruas, nas florestas, nas lagoas, literalmente todo lugar. O planeta está impregnado. Como os animais convivem com essas substâncias? Em muitas cidades, o bueiro virou cinzeiro. Como agir em um problema tão complexo?
Será que é possível fazer alguma coisa que seja realmente efetiva? Sim, e hoje você vai conhecer uma tecnologia brasileira, uma solução inovadora e um projeto que nos dá a verdadeira esperança para a humanidade. Eu sou Jaqueline Gomes, engenheira ambiental, e te apresento o renascer das cinzas, o outro lado do resíduo mais encontrado na natureza. Na minha vida profissional, eu tive que gerenciar diferentes tipos de resíduos, como transformadores com óleo ascarel, solo contaminado, resíduos recicláveis, entre tantos outros. Mas chega aquele dia, né, que você percebe que existia um resíduo que era tratado como lixo comum e eu não tinha um olhar crítico para ele, que é a bituca de cigarro. Através de um contato com um médico amigo, ele que me deu esse alerta sobre os impactos do cigarro no meio ambiente. E me falando, o impacto do cigarro não é só na saúde, tem o pós-consumo e ambiental. E nunca vi ninguém trabalhando com isso. Quando meu pai comentou a ideia de coletar e destinar as bitucas de cigarro, eu morava na Europa e eu achei a ideia muito interessante. Que, inclusive lá na Europa, é um país de primeiro mundo, é um problema sério. É um país que as pessoas fumam muito, as pessoas continuam jogando bituca de cigarro no chão. E quando eu comentei com as pessoas sobre essa possibilidade de ter uma empresa que coletasse e reciclasse as bitucas de cigarro, todo mundo achou muito interessante, uma ideia inovadora, uma solução interessante. Então, sempre, desde o início, eu fiquei empolgado com essa ideia do meu pai. O projeto da UNB foi uma situação inusitada. Eu estava num sábado na minha casa, queimando os neurônios para descobrir um caminho de como achar essa solução para os bitucas de cigarro, e assistindo um programa de TV, me deparei com uma reportagem falando que uma universidade brasileira, que já era a Universidade de Brasília, estava trabalhando nessa patente. Eu fiquei louco na hora, fui atrás de caneta para anotar o nome. Isso foi no sábado. Já na segunda-feira de manhã entrei em contato com a UNB e já marquei a visita. Na quinta-feira eu já estava em Brasília conversando com os responsáveis pela tecnologia. Para qualquer professor universitário, o ideal, o sonho de consumo é você ter o desenvolvimento de produtos, processos, inovações tecnológicas reconhecidas, o resultado do seu trabalho de pesquisa ser objeto de uma inovação, como é o caso da bituca, mas nem sempre essas inovações geram interesse da indústria, ou dos empresários. E no caso da bituca de cigarro, nosso processo gerou interesse da empresa Poiato Recicla, o que para nós é o auge da consagração da pesquisa. Para nós foi um prazer muito grande ter uma das nossas tecnologias sendo não só licenciada, mas sendo colocadas em operação. Por que é interessante isso? Porque ela gera recursos, ela gera empregos, gerou um novo negócio, além de trazer um enorme ganho ambiental para o país. Como todo trabalho inovador e referencial, nós não tínhamos nenhuma referência. Então o que nós tínhamos era um projeto de pesquisa da universidade e nós tivemos então que adaptar vários equipamentos para que a gente pudesse fazer a produção andar na nossa usina de reciclagem. Felizmente essas adaptações aconteceram, foram dando certo e foram evoluindo com o tempo. Então nós conseguimos ir adaptando e adequando a produção. O processo produtivo começa na instalação das caixas coletoras nas empresas e nas cidades que nós trabalhamos, Nós temos nas nossas caixas coletoras mídias educativas, que já é uma maneira de interagir com o público, e esse é o estímulo que a pessoa faça a destinação correta de seus resíduos de cigarro. Periodicamente, a nossa equipe faz a coleta dos resíduos, e de uma forma correta nós fazemos o armazenamento e o transporte até a nossa usina. Chegando na nossa usina, nós vamos iniciar o processo de transformação desses resíduos. Então nós temos um processo tecnológico patenteado, desenvolvido pela Universidade de Brasília, onde nós transformamos resíduos de cigarro em massa celulósica. Então nós temos nas panelas, que é um processo químico-físico,
Químico, porque nós usamos solução química para extrair a toxicidade. Físico, porque nós temos um processo de cozimento. O que nós temos na panela? Água, solução química e bitucas de cigarro. Esse processo, ele faz com que a gente retire toda a toxicidade dos resíduos de cigarro, né, e transfira para a água. Ele também retira o odor e ele acelera a decomposição do acetato de celulose, que é um material resistente e que na natureza demoraria até 17 anos para decompor. No processo, em apenas 2 horas, a gente transforma ele em celulose na sua forma natural. Essa celulose, na verdade, chama-se cientificamente massa celulósica. Essa massa celulósica, ela vai passar por uma lavagem, depois por um processo de trituração e descaracterização e vai se transformar então numa massa celulósica que é encaminhada para instituições diversas espalhadas pelo Brasil, onde nós produzimos então um trabalho terapêutico, mas também de inclusão e renda junto a entidades de benemerência. O primeiro cliente da Poeta Recicle ele foi muito trabalhado, né, de várias formas. Primeiro com vários contatos, né, porque nós precisávamos naquele momento ter uma experiência com uma cidade, implementar esse trabalho numa cidade. Então convencer um prefeito, uma autoridade a implementar um trabalho inovador não é tão fácil. Mas felizmente com os vários contatos, né, nós chegamos até o prefeito da cidade de Votorantim e coincidentemente numa conversa de supermercado nós fechamos essa parceria. Num caixa de supermercado ele me apresentou esse projeto de uma forma muito que me sensibilizou na hora pela inovação que esse projeto traz, pela importância ao meio ambiente, porque nos sensibiliza para um problema que poder público algum e eu enquanto pessoa e a grande maioria das pessoas enxergam, que era o problema da bituca de cigarro, os problemas causados ao meio ambiente, de saúde pública, de mortandade de peixes, nas águas, e ele já tinha uma solução para isso. A prefeitura fez uma parceria com a Apoiato para poder conscientizar e fazer a coleta dessas bitucas. Então isso é de fundamental importância, porque quantos milhões de bituca de cigarro que vão para o chão, que vão para o sistema de drenagem, que vão contaminar a água para a Sabesp depois. Então, é de fundamental importância. E a prefeitura está comprometida com essa questão da economia verde e com essa questão da sustentabilidade. O gerenciamento de resíduos nas empresas é dividido em 3 etapas principais: o gerenciamento interno dos resíduos, o transporte e a destinação final. O gerenciamento interno desse resíduo consiste no controle desse resíduo desde o ponto que ele é gerado até o armazenamento temporário desses resíduos. Então, toda essa etapa, o gestor de resíduo tem que garantir a conscientização dos funcionários, tem que garantir a identificação correta dos resíduos, o armazenamento adequado, de acordo com a tipologia e os riscos que esse resíduo representa dentro da organização, e também o transporte interno e a caracterização desses resíduos. Uma vez que esse gerenciamento de resíduo é concluído, vem a etapa da segunda etapa, que é a coleta desses resíduos. É o momento que esse resíduo vai sair do ponto de geração, lá do local onde ele é gerado, lá no ponto do gerador, e vai ser transportado para uma unidade externa de tratamento de resíduo. Então a segunda etapa é o transporte, ele vem, coleta e leva para essa unidade de tratamento. A terceira etapa é a destinação final, que é onde os resíduos vão receber o seu tratamento adequado, de acordo com a tecnologia que vai ser aplicada. Por que é tão importante as empresas adotarem o gerenciamento adequado dos resíduos? Porque através dessa gestão adequada, você vai deixar de consumir recursos naturais, você vai atender a legislação ambiental, todas as legislações ambientais, você vai estar aderindo aí o ESG, que tem sido uma demanda recorrente do mercado. E além disso tudo, o que não é medido não é melhorado. E você tem que visar a melhoria contínua do seu sistema de gestão ambiental. E a bituca de cigarro, ela entra em todas essas etapas do processo. Muitas vezes as empresas falam em ESG e acabam não entregando. Porque as empresas estão mostrando para os seus funcionários, principalmente, que a importância de um pequeno ato, que você fazer uma coleta de uma bituca, você vai fazer a transformação social nas pessoas. É possível chegar na ponta social, principalmente na mão de quem mais precisa para gerar renda.
Hoje na Prisma nós temos os coletores para separar a classificação dos resíduos, então nós temos resíduos perigosos, não perigosos, de serviço e saúde, e a bituca de cigarro entra dentro da classificação dos nossos resíduos. Então cada resíduo é coletado em um recipiente apropriado para sua periculosidade, e aí aqui na Prisma nós temos as caixas coletoras, onde os funcionários despejam a sua bituca de cigarro e posterior isso vai ser encaminhado para um processo de reciclagem através da Poiato Recicla. E os outros resíduos a gente também tem parcerias com outros fornecedores para uma destinação correta. Cada vez mais o mercado exige iniciativas nossas em relação à sustentabilidade, mas nós fazemos não só por isso, senão pelas crenças e pelos valores internos que a gente tem enquanto companhia. Nós trazemos uma opção para a pessoa. Você continua impactando negativamente, descartando indevidamente, ou você transforma isso num bem social, fazendo a destinação correta dos resíduos. E aí vem a transformação e a mudança de comportamento. O projeto das bitucas, separação e destinação correta dessas bitucas para aproveitamento desse resíduo funciona muito bem aqui, já que ele tem algumas palestras que reforçam e conscientizam a importância desse projeto para os locatários, para os usuários do empreendimento. Existe também um drone que emite sinais sonoros, faz rondas de segurança perimetral e aproveita para interagir com os usuários e reforçar a importância do descarte correto das bitucas nas bituqueiras. Agora vamos para Ilhabela, um lugar paradisíaco, conhecer o projeto Ilhabela Sem Bitucas, que se tornou um grande case de sucesso de gerenciamento de resíduos de bitucas no Brasil. Segundo a ONU, bituca de cigarro é o resíduo mais encontrado em todos os ambientes litorâneos, né? Isso no mundo inteiro. Na cidade de Ilhabela, são muitas as ações realizadas. Instalamos coletores, inovamos com os cinzeiros de praias, que são copinhos de bambu que o munícipe pode fazer a utilização quando ele está nas areias da praia. A gente faz muitas ações de sensibilização em atividades assim, junto com os turistas, então já é recorrente a gente fazer uma ação junto com uma banda que a gente vai passando nas praias, né, e vai chamando a atenção das pessoas e vai abordando os turistas sobre a importância, né, da destinação correta das bitucas. E sempre usando também esses materiais já prontos, feitos com a reciclagem das bitucas. Então, o fumante, como ele vê, olha, essa bituca que você coloca na caixa vai se transformar neste material, nesse caderno, nesse outro produto, por exemplo, feito pela PAI aqui de Ilhabela, isso ajuda na sensibilização. Então, ele se sente ainda mais responsável, mais envolvido, engajado a fazer a destinação correta das bitucas. Hoje a gente está presente nas 4 cidades do litoral norte: São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba. Foi determinante a adesão pelas autoridades mesmo da cidade. Eles se apropriaram desse trabalho e entenderam a importância e fizeram com que essas mensagens todas chegassem até o munícipe, para que ele pudesse entender, participar e se tornar mais colaborativo. Mais que isso, quando uma cidade turística adota esse tipo de trabalho, além de exercer o trabalho de educação no local, com os moradores locais, ela também permite que os turistas se apercebam desse movimento que está acontecendo na cidade. Então nós julgamos que esse conjunto de ações realizadas, ele atinge tanto o público local como o público visitante. É um projeto muito importante para o município, também gera renda, né? Porque de uma forma direta e indiretamente, esse material processado, ele é fonte de trabalho para o Fundo Social, para a PAI, que trabalha com esses materiais e acaba fazendo os produtos que têm uma aceitação incrível. Então, assim, é um projeto de ponta. Essa bituca de cigarro foi colhida da praia. Bitucas como essa viram essa massa celulósica. Dessa massa celulósica nós temos artesanatos. Vamos conhecer algumas instituições que realizam esses projetos maravilhosos.
A APAE significa Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. É uma instituição sem fins lucrativos e que atende pessoas com deficiência, deficiente intelectual, múltiplo e do espectro autista. Às vezes as pessoas têm uma ideia do que é uma APAE. Então eles têm capacidade, eles têm sim meios de estar se autossustentando, né? Através da venda, porque é ensinado tudo isso para eles, através desse material e outros materiais. Nós temos na APAE de Ilhabela a sala de centro de convivência, que são pessoas de 30 a 66 anos, e que temos uma instrutora de oficina. Então nós aceitamos esse projeto, ensinamos os nossos atendidos, chega a massa celulósica, o pessoal da Apoiato traz para nós até aqui. A instrutora hidrata essa massa celulósica, porque ela chega prensada, então nós manipulamos, isso se transforma em papel. Transformado em papel, daí é feito imã de geladeira, agendas, flores, né? E com as vendas desse material da bituca de cigarro, nós revertemos em outros materiais para essa sala, que é uma sala de 30 atendidos. O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é um serviço que atende os usuários da saúde mental da rede municipal de Campinas. Dentro do Cândido Ferreira, nós temos uma unidade de assistência chamada Núcleo de Oficinas e Trabalho. É uma unidade que tem algumas oficinas que promovem inclusão pelo trabalho e oferta atividades também de geração de renda. O trabalho ele tem uma função de ser terapêutica e dentro da saúde mental a gente entende ele como reabilitação psicossocial. Então essas pessoas chegam para a gente, muitas vezes não teve nenhuma oportunidade de trabalho ao longo da vida no mercado formal de trabalho. E o modelo que a gente aplica aqui, que é o da economia solidária, o do cooperativismo, o do associativismo, permite que cada um participe com aquilo que ele pode dar, mesmo com as suas dificuldades, com as suas limitações, ele consegue participar de uma parte do processo de trabalho. Por isso que eu digo que a massa celulósica ela passa na mão de várias pessoas até chegar no produto final. E aí cada um consegue contribuir com aquilo que pode naquele momento. E às vezes a pessoa chega aqui com mais dificuldade, e aí ela vai adquirindo competências, adquirindo habilidades, e ela se torna um oficineiro completo. Então eles chegam como aprendiz, às vezes começam ali no processo de separar o papel, uma atividade mais simples, e vão ganhando habilidades. Então nesse sentido o trabalho é muito terapêutico, porque ele reorganiza a vida, ele reestrutura, ele dá uma dinamizada numa vida que muitas vezes era uma vida com pouco sentido, no sentido da ocupação humana, né, de uma inserção laboral. Eu era uma pessoa que eu morei muitos anos na rua, eu morei mais de 25 anos na rua. Então, eu não ligava para essas coisas de aprender, porque eu estava perdida no mundo, eu estava no mundo sem vida. Então, agora eu aprendi a fazer flor, então eu dei oportunidade para a minha vida. Eu descobri que, apesar do fundo do poço, você tem uma mão que te acolhe, a de Deus e das pessoas que te ajudam. Quando eu estava na rua, então as pessoas foram me buscar na rua. Chegaram a pedir, dá a sua mão, vamos aprender, e eu vim. Aí eu acho que eu dei uma oportunidade para a minha vida de aprender. A oficina de papel artesanal ela tem uma parceria com a Apoiato Recicla, onde a gente recebe a massa celulósica. E essa massa celulósica ela é transformada num papel artesanal e deste papel a gente produz alguns artesanatos, alguns objetos de decoração. Todos os produtos gerados na oficina de papel artesanal vão para a nossa loja, chamada Armazém das Oficinas. Então, Armazém das Oficinas é a marca das nossas oficinas. E aí eles são comercializados ali, né, na própria loja, através do nosso site, em feiras, eventos que a gente participa. Daquilo que é comercializado, parte da receita a gente precisa reinvestir na matéria-prima, nos equipamentos, nas ferramentas, nos materiais que a gente usa para produzir essas peças. E parte, o que sobra, então, é feito um rateio entre os oficineiros para gerar uma bolsa oficina, que muitas vezes é a única fonte de renda de alguns dos nossos assistidos. Com 17, 18 anos que eu estou na oficina, desde o começo da oficina. Eu trabalho na oficina de papel, faço papel reciclado, né? Bato massa,
faço todo o processo, né? Põe cola, temos todo um processo também. Aqui eu aprendi a fazer aquelas flores que a gente faz, aprendi a me desenvolver um pouco mais a mente, em vez de ficar só preso, trancado em algum lugar, chorando, desesperado, sem saber o que fazer da vida. Devido à epilepsia que começou a me dar, remédio controlado, perdi serviço, perdi tudo. Então, se eu falar para você, se você me oferece um trabalho e eu falar para você que eu tomo um remédio controlado, você já não me aceita. Então, eu perdi muita coisa lá fora. A bolsa para mim é um incentivo muito grande. Para quem estava parado em casa, sem fazer nada, às vezes sem ter o que comer, sem ter como lutar, aqui foi um reinício de vida para mim, porque a bolsa é o que vai me ajudar a comer alguma coisa, ter o que comer, ter o que beber em casa. Aqui, para mim, eu posso te dizer novamente, eu nasci de novo aqui. E eu nasci de novo aqui. Isso aqui é um privilégio. O projeto engloba o tripé da sustentabilidade. A parte ambiental, ele evita a contaminação do meio ambiente, pois ele retira um resíduo tóxico da natureza. A parte social, ele melhora a qualidade de vida das pessoas e dá oportunidade de geração de renda para vários projetos sociais. A parte econômica, ele proporciona oportunidades de trabalho para muitas pessoas. Nesse período que eu estou na Apoiato, mais ou menos uns 4 anos, eu tive várias experiências muito interessantes. Quando você chega para uma pessoa e fala da reciclagem de bituca de cigarro, dependendo de onde você está, as pessoas acham uma loucura. Quando você fala que isso pode transformar vidas, gerando renda, por exemplo, é algo assim maravilhoso. Então eu conheci situações de pessoas que já têm a condição de tirar uma certa renda desse nosso trabalho e que antes não tinha. Eu já conheci pessoas que não acreditavam que podiam fazer alguma coisa e passaram a fazer através dessa nossa solução. Então, a experiência de você passar por isso não tem preço. Esse trabalho da bituca dá uma rendinha para mim, por enquanto. Eu estou aperfeiçoando e essa forma é uma forma da gente sair da depressão, sair de casa, ter ideia, fazer um monte de coisa. Ser parceira comercial da Apoiato Recicla me ajudou a abrir muitas portas. Desde 2014, ele foi, na verdade, meu primeiro cliente e isso me ajudou a crescer como empresa e também como profissional. E a partir daí, eu venho cada vez mais me consolidando no mercado. Apoiato Recicla foi muito importante na minha vida, principalmente por me inserir no mercado de trabalho. Eu sou um jovem atuante da engenharia ambiental e aqui na Apoiato eu consegui iniciar minha carreira aí. Não tenha dúvida que a realização pessoal é muito grande. É muito gratificante você ver um projeto seu, uma criação sua, conquistar o mercado e você vê a satisfação dos seus familiares, você vê a satisfação dos seus colaboradores, você vê seus clientes, instituições importantes adotando esse trabalho. Então isso não tem o que pague, né? É muito gratificante. Essa questão de onde quer chegar é uma coisa muito sistêmica, né? Mas eu diria que o céu é o limite. No final, você pode escolher se joga a bituca de cigarro fora ou se contribui com projetos sociais e com o meio ambiente. Agora eu te pergunto, e você? Qual impacto vai deixar nesse mundo? Ao longo desse dia, discutimos diferentes realidades da gestão de resíduos sólidos urbanos, desde referências nacionais, passando pelos desafios operacionais enfrentados pelos municípios, até a incorporação de práticas sustentáveis nas operações de serviço. Ficou evidente que o futuro da gestão ambiental exige profissionais cada vez mais preparados para lidar com os desafios técnicos, operacionais e estratégicos.
A agenda ambiental ela é hoje intrínseca no planejamento, né, de qualquer empresa. A inovação ambiental ela deixa de ser, e tem que deixar de ser, reverter passivos, atender regulações e diminuir custos. Transformações como essa não acontecem apenas através da tecnologia. Elas acontecem através de pessoas, decisões, conhecimento, infraestrutura e capacidade de adaptação. E talvez esse seja o maior desafio da nova agenda ambiental brasileira: construir organizações, operações e profissionais preparados para uma realidade cada vez mais complexa, integrada e estratégica. E a sustentabilidade na saúde ele não é nenhum projeto paralelo, né? A gente precisa cuidar hoje para que as nossas próximas gerações aí tenham qualidade de vida, pensar no meio ambiente, garantir um futuro melhor. Então, dentro da Resíduos Green, nós mostramos diariamente a possibilidade de substituir essas práticas poluentes por uma inovação, por uma eficiência e uma responsabilidade, gerando, de fato, uma consciência ambiental. Ao longo desse congresso, estamos conectando diferentes perspectivas dessa transformação, da gestão pública à indústria, da inovação à operação, da infraestrutura às pessoas que começam a liderar o futuro do setor ambiental brasileiro. Porque a transformação ambiental já começou e será liderada por quem estiver preparado para ela.